Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com todos? Mais uma vez estamos na nossa EBD em Síntese podcast, desta feita na lição de número 8, com data do dia 23 de agosto de 2026, cujo tema diz: despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. O texto áureo se encontra em Atos capítulo 20, versículo 28, que diz: Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verdade prática diz: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. A leitura em classe se encontra em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 25 e do 36 ao 38. Quem está comigo novamente é o professor Marco. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, pastor Samuel, graças a Deus por mais uma oportunidade. Estarmos aqui no ABD, no podcast ABD em Síntese, né? Esperando em Deus que possamos ter uma reflexão boa nesta lição, para poder fazer uma aplicação no domingo, no próximo domingo, quando for ministrar essa lição, quer dizer, no próximo, no dia 23 de agosto, não é isso? Verdade. Professor Marco, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso e a igreja, eu gosto muito dessa, tanto do capítulo 19, capítulo 20, quanto também da carta de Paulo a Éfeso, aos crentes localizados lá na cidade de Éfeso, né? Essa igreja é muito boa, muito coerente com algumas coisas, né? Paulo não utiliza muito o fator doutrinal, mas utiliza mais o fator conselheiro, não é isso, pastor? É verdade. Eu digo muito isso por causa da como essa igreja nasceu, conforme a gente viu na lição anterior, né? Como essa igreja Justo. nasceu, como ela foi plantada através da mensagem do Espírito Santo, pois eles não conheciam o Espírito Santo, É eles mesmos verdade. dizem. E Paulo sente esse desejo de pregar essa igreja, ensinar essa igreja e gera o vínculo de amor, tanto do pastor pelo rebanho, rebanho pelo pastor. Isso é demonstrado muito nessa lição, não é isso, professor? É verdade. E como ela foi ensinada, né? O tempo que ela levou, o tempo que Paulo passou lá. Lucas diz 2 anos que ele ensinou na escola de Tirano, mas Paulo, quando dá aqui o texto, quando fala com os crentes lá com os anciãos, diz assim, passei 3 anos, certamente juntando todo o tempo, né? Isso. Não há nenhuma contradição nisso aí. Lucas fala que ele passou 2 anos em Tirano, na escola de Tirano, mas Paulo, quando fala de 3 anos que passou ali, certamente contando todo o tempo que por ali ficou, e a igreja bem ensinada, né? Eu, estudando essa lição, me ocorreu assim de que essa reunião de Paulo com os presbíteros em Mileto se assemelha a uma, vamos dizer assim, né, mais do que um culto de doutrina, é uma reunião convencional, né, dos nossos dias. É dizer, não foi só um culto de doutrina, de orientações, mas uma reunião, uma reunião convencional, né, sobre o porvir, os perigos que podiam acontecer, né, essa foi uma reunião tanto exortativa quanto como também apologética, né? Como também então, a verdade prática da lição, tanto a verdade prática da lição como a conclusão da lição, escrita pelo pastor Wagner Gabi, deixa uma coisa muito interessante, uma reflexão bem direcionada. A igreja é preservada quando líderes vigilam, cuidam do rebanho, quer dizer, quando os pastores, os presbíteros cuidam do rebanho, com fidelidade à palavra e submissão com fidelidade à palavra e submissão no Espírito Santo. Então, é muito interessante essa lição, não apenas para os líderes da igreja, obviamente que mais especificamente para quem está na função de liderança, porque a lição fala sobre fidelidade ministerial, fala sobre vigilância doutrinária e fala sobre cuidado pastoral. Fala Cuidado. sobre cuidado A gente pode pastoral. até acrescentar também testemunho pastoral. Sim, Paulo faz um, perfeito. Paulo faz uma autodefesa dele,
não só com argumentos, mas com provas. Ele diz: vocês lembram bem como eu me comportei no meio de vocês, né? É perfeito. E falando de compromisso, né, de cuidado pastoral, de vigilância sanitária e de compromisso, no versículo 24, quando ele diz: E nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, esse compromisso que o cristão deve ter deve ser mais assim. É uma coisa de convicção, né, do que de conveniência. Ele coloca a vida dele assim, como quem diz, não tenho nada, não tenho em nada minha vida por preciosa, desde que cumpra com alegria a carreira que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E dar testemunho do Evangelho da graça de Deus não é uma prioridade exclusiva da membresia da igreja, né? Não é da liderança da igreja, desculpa. Dar testemunho da graça de Deus não é um privilégio, uma primazia dos líderes da igreja. Também está envolvido e muito envolvido é, a direção, a membresia da igreja, o corpo da igreja, certo? Então, na introdução da lição, o pastor Wagner mostra aqui que destaca, né, que é o único discurso que Paulo faz a um grupo só de cristãos, pelo menos no relato. Então a gente vê que era um culto de doutrinas, não sei se era de porta fechada, né? Como durante algum tempo da nossa igreja teve. Mas foi mais ou menos esse episódio, quer dizer, ele estava falando só com o par crente, exortando ao cuidado do rebanho, com falsa doutrina, todas essas coisas. Então, a lição começa falando do ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Quando ele diz assim, quando ele recorda aos presbíteros de Éfeso que se viu com humildade, lágrimas e provações. Quer dizer, mostra, como você falou aí, dando testemunho dele. Como é que eu me portei aqui? Eu me lembro aquele episódio do profeta Samuel, quando o povo começou a pedir um rei. Aí Isso. Samuel disse assim: tem alguém aí que juntou o povo, né, e disse: tem alguma acusação contra a minha pessoa? Eu deixei de fazer alguma coisa? Peguei o boi de alguém? Quer dizer, um testemunho de coerência e de entrega, como ele diz aqui no mesmo texto, no texto da lição da leitura bíblica em classe. Então ele diz: eu não deixei de anunciar todo o conselho de Deus, quer dizer, eu trabalhei aqui com fidelidade, com coerência, com entrega, mostrando aqui para vocês que serviu com toda a humildade, quer dizer, um verdadeiro, uma verdadeira fidelidade ministerial, quer dizer, eu fui chamado para isso e me desincumbi disso com toda a competência, ou não, a palavra não é competência, mas com todo o zelo que eu pude ter, com todo o zelo. Comparando com Samuel, alguém tem que me acusar? Quando ele reuniu os presbíteros ali em Mileto, ele disse: eu fiz isso aqui, olha, com humildade, com lágrimas, com provações, trabalhei aqui. Vocês viram. Então, Paulo mostra esse exemplo de fidelidade. Quando ele fala da fidelidade apostólica como guarda da verdade, ele diz o seguinte aqui. Pastor Wagner diz aqui: os líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento. Ele lá em cima diz: a fidelidade apostólica envolve zelo pela fé, pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Então, os líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento. E essa responsabilidade compete aos líderes e a nós também, e a nós que militamos na área, como professor de escola dominical. Isso. Tiago diz assim: ninguém queira ser como mestre, porque sabe que vai. Não vos chamais muito de vós, mestre, porque sabeis que há vez de receber maior juízo. Mas é preciso que quem foi chamado para ensinar, que faça isso com firmeza, com mansidão e com discernimento, retendo a fiel palavra. Por quê? Porque a igreja permanece saudável quando é alimentada através da palavra. Uma vez eu era secretário da escola dominical, tinha um corpo de professores, e um irmão me procurou e perguntou: mamãe, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas eu queria com mais tempo, assim. Tá bem, irmão, quando a gente tiver um tempinho, e arranjamos um tempo, sentamos. Isso é que eu assumi a superintendência da escola dominical e eu queria ver assim, uma coisa para melhorar, para avivar, para fazer, para ter uma melhor frequência, para motivar o povo.
o que é que eu faço? Eu disse, bem, ensina a lição. Não, não tem, não tem outra coisa para dizer para você, É, não. Ele pensava que a reunião ia durar uma meia hora, mas em 5 minutos eu disse, ensina a lição, quer dizer, a igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve a fé não fingida. Então, isso é que vai mostrar, vamos dizer assim, esse desvelo, esse ministério com fidelidade. Através da administração da palavra, eu vi uma vez o pastor Elianai Cabral. Poxa, ele estava aqui em Natal, dessas escolas bíblicas. Ele ainda era pastor em Brasília, né? Ainda era pastor em Brasília, era o pastor lá da igreja de Brasília, uma das igrejas lá em Brasília, acho que Sobradinho, aí que ele dirigia. Aí ele disse que quando assumiu, era problemas, aqueles problemas para resolver, convencionais, etc., de estrutura. E aí ele tinha uma reunião mensal, como tem na reunião de Assembleia, e ele resolveu mudar a liturgia da reunião. Antes de discutirem, de abrir a pauta da reunião, eles reuniam todo mundo no santuário e ficavam lá um período de oração. Ele disse que começou a notar que os problemas começaram a se resolver antes mesmo de surgirem, né? Por quê? Porque se dedicaram à oração e a ministra era oração, palavra, aí depois de tudo isso, aí, bom, agora vamos tratar dos assuntos convencionais, então diminuía bem, né? E Paulo vou falar ainda falando do ministério como exemplo de fidelidade. O tópico 3, o subtópico 3 diz: fidelidade diante da futura e consciência irrepreensível. Paulo revelou pressentimento acerca do futuro, mostrando que o Espírito Santo testificava prisões e tribulações em Jerusalém. Mesmo assim, ele não recuou. Ele estava pensando em ir a Jerusalém, o Espírito Santo estava alertando que ia esperar as prisões, etc., mas mesmo assim, ele não recuou. Então, o exemplo de Paulo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos, mas produz segurança diante de Deus. Então, com todo, com toda a fidelidade que Paulo exerceu esse ministério lá em Éfeso, né? Com todo esse ministério, com toda essa fidelidade que ele desenvolveu o ministério. Mas mesmo assim não ficou livre dessas, de- dessas tribulações, né? Dessas verdade. tribulações. Nessa terceira viagem missionária, professor Marcos, quando ele chega em Éfeso, ele passa esses 3 anos, como o senhor bem falou, é um povo mais tranquilo do que a igreja de Coríntios, né? Que ele enfrentou. É verdade. Isso. É Eu acho que é por verdade. isso que ele se sente mais confortável em conversar, confortável em estabelecer os ministros, né? Os bispos, Ele, confortável ele em teve mais tempo de discipulado. isso, Ele né? teve, ele teve mais tempo de discipulado. De discipular. Ou a igreja, a gente percebe que a igreja já está estabilizada, né? E já tem ali É, uma porção de dons espirituais entre eles mesmos, não é isso? Diferente perfe- da igreja de ju- Coríntios, que também tinha, mas era uma igreja cheia de complicação, que fez ele padecer mais provações, né? A dúvida, a incerteza em relação. Perfeito. Perfeito. Então, ele mostra através disso que não está livre das tribulações, não. Mas Isso, mesmo assim, vai enfrentar, vai continuar. Quer dizer, o objetivo que ele tinha traçado, esse mesmo Espírito alertando de que ele ia passar, mas a partir dessa convicção é que ele começa a exortar os líderes a cuidarem vigilantemente diante da igreja, né? Então, Paulo mostra a sua coerência, mostra a sua fidelidade e mostra a sua entrega total ao ministério, a sua entrega total à vida nas mãos de Deus. Quer dizer, eu estou aqui, mas o que vier para mim já eu conto com a presença de Deus, com a proteção de Deus. No tópico 2 ele faz as advertências contra os falsos mestres, né? Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo. E essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina. É aí que está, vamos dizer assim, o cerne da questão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, falando do sumo sacerdócio, ele diz o seguinte, que ninguém toma essa honra para si, senão o que é chamado como Arão. Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus. Então, a função do presbitério, aqui ele coloca bispos, presbíteros, pastores, que é o mesmo ofício,
Ele diz que essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior. Então, Paulo faz a advertência a esses presbíteros contra os falsos mestres. Esses Faz, falsos mestres, faz... esse assunto, só interrompendo um pouquinho, professor. Sim, Os falsos mestres são um assunto que ele não sai de moda. Jesus mencionou ele no capítulo 10 de João, Paulo menciona aqui, não só aqui, João Uhum. anuncia no livro de Apocalipse e continua no meio de nós, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores. É um assunto que Os, jamais saiu de pauta da igreja do Senhor, correto? Nenhum tempo. O pastor Wagner coloca aqui, quando ele diz o período real e contínuo da sua doutrina, ele diz: embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas do gnosticismo, tinha também a doutrina dos nicolaítas, que lá em Apocalipse é mencionado que eles Isso, resistiram, não aceitaram a doutrina dos nicolaítas, né? Então, o pastor Wagner coloca: embora o contexto histórico inclua possíveis influências, a advertência é atemporal. A advertência dos falsos mestres, dos lobos cruéis, é isso. atemporal. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Não tem coisa mais atual do que isso. Eu A já, advertência para hoje. eu tenho Hum. 44 anos, né? Nunca saí da igreja, nunca saí do evangelho. Eu posso citar aqui, em 44 anos, o que eu já vi. Modismo de dente de ouro, de feijão, de gordo ficando magro, de vassoura, de copo d'água, frases em inglês, né? Que demonstram poder. É, Isso aí eu já vi. E essas coisas passam, porque elas necessitam de algo melhor, algo moderno para substituir. Não, isso aqui já precisa de outra coisa, né? De uma tem que novidade. criar tem que criar uma novidade que é para falar. Então essa advertência de Paulo, essa advertência de Paulo é atemporal. É atemporal. Como você falou aí, em toda a história da a igreja sempre lutou com as heresias. Eu digo até que a doutrina se forma, se estabelece em cima no combate às heresias. É mais ou menos como a vacina, né? É mais ou menos como a vacina. Hoje, a pregação, o ensino da palavra já é uma vacina natural, né? Mas para cada invenção, para cada modismo, para cada heresia que surge, é preciso entrar com a doutrina. Então, por exemplo, nós como sociedade humana, não existe uma vacina geral do nascimento, mas aparece uma gripe influenza, aí desenvolve uma vacina. A varíola, vacina. No sarampo, uma vacina. Quer dizer, para cada doença que apareceu, surgiu uma vacina. Então, a advertência de Paulo aos presbíteros é: olha, vai surgir do meio de vós lobos cruéis, então vocês vigiem. Vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Ele diz: Paulo exorta os presbíteros a vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. E o comentarista diz aqui: vigiar implica cuidar, alimentar, proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o bom exemplo do pastor. E essa exortação também se aplica à igreja hoje. Olha a atualidade, a atemporalidade da advertência. Ele diz: líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Aí puxa aqui para a escola dominical. Um cristão, um crente, um membro da igreja que não frequenta a escola dominical. Ora, para quem frequenta, a, vamos dizer assim, a tentação já é grande, o assédio Isso. já é grande, entendeu? Os ventos de doutrina estão aí, a pessoa, se não vigiar bem, vai embora. Agora, que dirá uma pessoa que não frequenta a escola dominical? Então, os líderes são chamados a permanecer firmes na palavra e sensível à voz do Espírito. Então, Paulo estava preparando os presbíteros para compreender que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina, ou seja, todo esse cuidado que a liderança, todo esse cuidado que aqueles presbíteros, falando lá e trazendo para cá, todo esse cuidado que, todas essas advertências que Paulo fez àqueles presbíteros ali na cidade de Mileto, que servem para nós, serviram para eles naquela época, e hoje serve para nós, tem que ser na dependência da graça divina, ou seja, a vigilância pastoral contra esses falsos mestres, porque a coisa que mais tem é falso mestre.
Aqui atrás na lição, ele falou aqui alguma coisa que diz assim, não, do relativismo, né? Do relativismo. Hoje nós somos assediados o tempo todo por esse relativismo cristão, relativismo moral. Tudo a pessoa diz, não, isso é relativo, isso é relativo, isso é relativo. E ali vão inserindo as heresias, né? Vão inserindo as heresias. E hoje em dia, com a velocidade da disseminação dos movimentos, a gente vê um movimento. Antigamente, para uma conversa, é Só preciso. uma observação na expressão relativismo aí, é como se fosse o relativismo é um veneno, relativismo é um veneno sutil É, e vai entrando na igreja, vai entrando na igreja, vai entrando na igreja, quando menos perceber a gente já está envolvido, né, embebedado com tudo isso aí que tá existe. cantando. Tá? Se for uma canção, você está cantando aquilo ali. É, o pastor, o livro aqui de referência que traz esse auxílio bibliológico, ele diz aqui que o ditado é conhecido, que diz o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso tem muito nos quartéis, nos quartéis do Exército, principalmente. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, Paulo está advertindo aqueles, aqueles presidentes. Tenha cuidado com os falsos mestres, quer dizer, cuidado com a sã doutrina. Advertência, tenha cuidado, e ele escreve nas cartas, ele diz depois, né? Tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina, para evitar que esses falsos mestres prosperem. E no tópico 3 ele É fala o remédio, né? é, ele fala do cuidado pastoral com os líderes da igreja, né? Então ele diz, a palavra de Deus foi um fundamento seguro do ministério. E o comentarista diz que o verdadeiro líder jamais se coloca acima das escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Quer dizer, nenhum nenhum governo tem o direito de se colocar acima das escrituras. Nenhum. Tem que andar pelo caminho das escrituras. Tem que andar pelo caminho das escrituras. Ou seja, é a Bíblia na frente, é a Bíblia como suporte, é a Bíblia como base. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz, que a Bíblia fala. Se a Bíblia diz, então, não tem, entendeu? Se a Bíblia diz, o pastor Antônio Gilberto dizia, e se a Bíblia cala, então, eu não falo. Entendeu? Se a Bíblia fala, eu não falo. Se a Bíblia fala, eu calo. Eu, no máximo, repito o que diz a Escritura Sagrada. O Então, pastor Francisco Raimundo dizia uma frase muito interessante. Ele dizia, ó, se a Bíblia ficou calada, não coloque voz. é, é verdade. É verdade. Porque você vê um negócio lá na Bíblia, né, não sei o quê. Não, então eu acho, eu desconfio que pode ser por aqui, e aí torna uma coisa, um ensinamento herético, para dar uma heresia, é um palito de fósforozinho assim, um pau de gato, né? É Então, mesmo. cuidado pastoral que tinha que ter com a fidelidade, com o ensino eficaz, né? Com o ensino eficaz. E ele fala do exemplo de desprendimento e serviço cristão, lá no finalzinho do capítulo. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas, quer dizer, ele recorda que a conduta de sua vida, enquanto trabalhou em Éfeso, não pediu dinheiro para seu sustento, mas trabalhou com as próprias mãos para obter o que era necessário para viver. E trabalhou, sabe? Essas mãozinhas aqui trabalharam, fizeram as coisas, certo? E ele também não fez o seu apelo estritamente baseado no seu exemplo, mas também na declaração de Jesus, quando ele cita a frase de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, quer dizer, é um exemplo de desprendimento do serviço cristão. Até o E, escritor combate, é a questão da exploração do rebanho, né? perfeito. Paulo não utilizou o rebanho, a gente já falou sobre isso, a igreja de Éfeso como exploração, como autopromoção. Ele mesmo fala que sofreu, né, com lágrimas, com dores, com privações, mas ele não utilizou isso aí para explorar o rebanho do Senhor, não é isso, professor? A defesa é essa. Perfeito. É perfeito. O pastor Marco coloca aqui que os sócios obreiros são movidos por ganância pelo desejo de lucro. Quer dizer, a gente vê, entendeu? A gente vê. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas
Ganância é outra coisa, entendeu? Viver os que pregam o evangelho vivem do evangelho, os que pregam vivem do altar, entendeu? Os que trabalham do altar têm direito no sustento do altar. Agora, o falso obreiro não, ele só pensa em si, né? Ele só pensa em si, a ganância é grande, entendeu? Aí gera escândalo, mas Paulo não deu motivo para que alguém apontasse para ele, né? Parecido com Samuel. Alguém aí, peguei o boi de alguém, eu defraudei alguém? Não. Então, tô com a consciência limpa, né? E ele se despede, né? Com a despedida é com oração, com lágrimas, com Cheio de abraço. emoções, né, professor? Pois é. Agora, vocês imaginam, Paulo, quando passava naquelas igrejas, quantas vezes Paulo se despediu? Tá certo que nessa daqui de Atos está demonstrando também, relatado agora. E nas outras igrejas, quando ele passou, tipo assim, ó, Pai do Senhor, estou indo embora, não sei. Quando é que volto por aqui, Paulo? Não sei. Eu acho que Paulo disse adeus muitas vezes, né? Disse adeus muitas vezes. Todo chorava, porque temia não, eles praticamente sabiam que aquilo era a última vez que iam ver o apóstolo. E Paulo fala desse, quando ele fala das lutas que ele teve, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz, além de tudo, me constrangia o cuidado que eu tinha com as igrejas. Quer dizer, ele fala no capítulo 11, ele fala dos açoites, dos naufrágios, das lutas, das tempestades, enfim, todos os problemas. Mas, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, diz assim, além, além de tudo, eu acho interessante esse drama que ele conta. Ele diz, além das coisas exteriores, nas viagens, é, em perigo na cidade, no deserto, em trabalhos, em fadiga, em vigília, em fome, em jejum. Além disso, quer dizer, das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Me É, oprime o cuidado, quer dizer, as varadas que ele levou, os naufrágios que ele passou, isso deu para contornar. Agora, o cuidado, minha opinião, para cada dia, cuidado com todas com o as rebanho, com a obra do igrejas. Senhor, com Real- essa... Realmente, realmente ele mostra que o líder tem que cuidar do rebanho com fidelidade e com submissão É ao um líder diferenciado. perfeito, o Espírito Santo. E ele conclui, o pastor Marco conclui uma coisa bem interessante. Ele diz, o discurso de Paulo aos presbíteros permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. É um legado para todas as épocas, quer dizer, o obreiro tem que ler esse discurso de Paulo para os presbíteros e líderes sempre, entendeu? Sempre, porque é praticamente como a advertência que ele deixa lá, é atemporal, porque neles aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e apostasias. A igreja necessita de líderes comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e cuidado do rebanho de Deus. Assim, fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor e meio aos desafios de cada geração. Então, se nós aplicarmos esse sermão, esse discurso de Paulo para os presbíteros e ministros, nós seremos bem-aventurados, nós estamos bem próximos de exercer com fidelidade, exercer com amor e com cuidado toda essa, toda essa tarefa, né? Quer dizer, vamos desenvolver a fidelidade ministerial, a vigilância doutrinária e principalmente o cuidado pastoral, confiando, colocando a Bíblia na frente e dependendo da graça de Deus, da graça do Espírito Santo na vida de cada um, para que a gente possa, no nível da despedida, se despedir com lágrimas, com alertas e com exortações para aqueles que vão ficar. É verdade.
Professor, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, viu, professor? A você, Amém. aluno que está nos ouvindo, lembrando que essa lição de número 8 é para você ter subsídios, né, ter argumentos para levar para a sua turma, seja ela de casal, de adulto, de homens, de mulheres. Essa lição é importante, é uma lição abençoada. Deus tem nos agraciado com essa lição do terceiro trimestre. Eu deixo a palavra final para o professor Marcos. Pode continuar, professor. Olha, só um dado. Hoje de noite eu estava lendo e descobri que de Éfeso a Mileto era 110 quilômetros por terra e por mar 33 quilômetros. Então, certamente aqueles presentes, porque por terra ia dando a volta, né? Certo? Isso. Pegar barquinho lá, um barquinho, uma rede, qualquer coisa, para se encontrar com o Paulo, que era mais 33 quilômetros por mar, mais longe do que 110 por terra. Né? Certamente. Mais uma curiosidade aí, né, professor? É, não, mas tá aqui procurando buscar. Amém.